Alegria é poder no final do dia encontrar minha família, meu lar, quem tanto ama me esperar. E saber que esta é uma riqueza que possuo. Minha família, meu lar, meu céu, meu mar. O infinito não seria suficiente pra mostrar a imensidão do amor do meu lar. O mais profundo oceano é incapaz de responder a grandeza deste amor em meu ser. Família, você é vida. Família é alegria. Família, esperança, união e força, tão linda como o sorriso da criança. Boa tarde, meus amigos. Estamos aqui para mais um encontro neste sábado com vocês. E hoje, né, é um sábado novo, um sábado lindo. E nós temos convidados, mas antes eu vou chamar o Marcelo, vou fazer um suspense, apesar que já está passando aqui quem é a nossa convidada, né? Mas antes eu vou chamar o Marcelo. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos os ouvintes. Vamos para mais um programa. E hoje convidado. Convidada, né? E essa convidada, ela chega assim, ela é bem o título do que ela vai falar hoje. Brilha vossa luz, porque ela chega com um sorriso, que o sorriso dela já é, assim, ilumina todos. Eu quero chamar aqui com muito carinho Márcia Loyola. Oi, queridos amigos, Marcelo, Roseli, que prazer, né? Ainda não tínhamos feito esse trio. Não, é a sua primeira vez com a gente. A primeira vez. Boa tarde a todos os ouvintes, a todos os amigos que vão participar pelo Face desse nosso bate-papo. É muito bom ter você aqui. Você Obrigada. sabe disso, que você Obrigada. É muito querida por todos, né? E sempre que você vem trazendo temas assim muito interessantes que faz a gente pensar, a gente refletir. Sim. E aquilo que nós estávamos conversando, né, Márcia? Como é gostoso esse bate-papo quando é produtivo, né? Sim, produtivo. E a nossa doutrina maravilhosa, né, ela expande. É muito conhecimento, não é? E sempre as pessoas têm outros olhos, enxergam de outra forma, já viveram experiências, melhor coisa do mundo, né? E o interessante é que a gente começa um estudo, né? A gente começa com um tema, mas a doutrina, ela abraça todos os temas, que a gente começa com o tema A e quando a gente vai ver, a gente já está lá no Z. Sim. Porque o negócio abrange tudo, uma coisa vai puxando a outra, então é conversa que daria para ficar horas, né? Sim. Conversando, trocando. Essa palestra eu já dei em outras casas, né? Eu não dei nenhuma igual. Não tem como. O mesmo assunto em nenhuma. Só o tema, né? Só o tema. Só o tema. Eu acho que o tema e o início. Você começa com aquele início e depois as coisas vão modificando, porque vai tendo coisas novas, né? Sim. Para acrescentar experiências que você viveu naquela semana, que você vai acrescentar. Tudo modifica, tudo. Muito bom. E hoje aqui, com certeza, vai ser diferente de tudo. Porque eu adoro dar pitacos. Oba! Eu adoro fazer perguntas. Melhor coisa. Eu adoro colocar questionamentos. Então, isso me motiva. Então, vai ser diferente de tudo. Então, quem já ouviu a Márcia falando esse tema, pode ficar aí que vai ser diferente. Garanto para vocês que vai ser diferente. Vai.
Então, Marcinha, vamos começar. Eu vou pedir para o Marcelo fazer a nossa prece de abertura, fazer também as Sim. vibrações por todos nós aqui, os nossos amigos que estão lá do outro lado, né, que estão chegando aqui aos pouquinhos, vibrações de paz e de amor, e que também, né, vamos fluidificar a nossa água aqui, né, para que seja colocada, olha lá, todo mundo com a aguinha, né? E aí, depois que fluidificar a água, a gente vai para o nosso cafezinho. Durante o nosso evangelho, aqui a gente faz o evangelho com café, né? Que é muito... Então, Marcelo, você faz a prece, por favor? Faço sim. Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos em teu nome para pedir que nos ampare e nos intua no programa de hoje. Que nós todos sejamos envolvidos, inspirados pelo teu amor. Que em teu nome, em nome da espiritualidade amiga que coordena essa tarefa, mas sobretudo em nome de Deus, iniciamos mais um programa Oficina Espírita da Família. Que assim seja. Que assim seja. Brilhe vossa luz. Mateus capítulo 5, versículo 14 e 16. Diz assim: naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Assim, brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Começo com essa passagem aí do Evangelho. Tá. E aí eu falo assim, brilha a vossa luz, Márcia. Esta passagem foi quando ele foi no dia do Sermão da Montanha. Da montanha, né? Pouco antes do Sermão da Montanha, ele fala isso para os seus apóstolos e os discípulos que estavam ali mais próximo a ele, né? Convidando a todos e fazendo eles entenderem como é importante continuar levando a palavra, o amor, em todos os lugares que eles fossem. Ele diz, para brilhar a vossa luz diante dos homens, ou seja, leve para todos aqueles que necessitam sair das trevas, da escuridão, da dor, levem todos os ensinamentos que nós aprendemos juntos. Ele sempre dizia, estamos juntos, somos irmãos, né? E embora eles não estivessem ainda se sentindo preparados, Jesus já... Receio, né? Eles não tinham segurança ainda, né? Isso, eles tinham medo, e eles eram homens humildes, alguns sofredores demais, né, ainda, mas foi a melhor coisa que Jesus, com a sua luz divina, enxergou. Ele precisava trazer a luz para esses homens, e por tudo que eles viveram e iriam passar junto a ele, eles teriam a força, a coragem, o bom ânimo de continuar levando. E aí ele diz também, para que vendo as suas próprias obras, eles glorifiquem vosso Pai que estás nos céus. Então, o exemplo, né, Márcia? O exemplo. Mais do que levar a palavra, é levar pelo exemplo, né? Isso. De todos os ensinamentos, de tudo aquilo que eles viveram. Por exemplo, o Sermão da Montanha foi num sábado que os judeus odiavam Jesus justamente por causa disso. Era o dia do jejum, era o dia de não sair de casa, e ele reunia multidões no sábado. Porque era um dia que ele também entendia que ninguém estava trabalhando. Então, ele... milagres no sábado, imagina. Tudo era no sábado. Ele justamente aproveitava daquele dia que as pessoas não tinham trabalho, né? E essa foi a luta até o final. Então, quando ele diz para que eles brilhassem, né, faça brilhar a vossa luz, essa luz todos nós temos, né? Nós temos essa luz, muitas vezes nós não sabemos,
mas é aquela luz que você ilumina num dia como o de hoje, que está um dia agradável, né? Que você encontra uma pessoa que vem andando, às vezes é seu conhecido, seu vizinho, olhando para o chão. E aí você dá aquele bom dia de todo o coração, uma boa tarde de todo o coração, ou então faz uma gentileza, né? Você está abrindo o portão do seu prédio, que é automático, aí você vê que vem vindo um vizinho. Tem vizinhos que fecham e querem entrar no elevador. O que você faz? Você fecha a corrente e sai rapidinho, né? Mais ou menos para não isso. ter assunto. A porta do elevador você puxa, né? Para ela fechar mais rápido. Isso. É isso que a gente faz. Mas o bom espírita, ele vai segurar o portão que é automático e vai ser gentil com aquele vizinho que vem de sacola, vem carregando criança, mochila, né? Então, essas pequenas gentilezas são nossas luzes, né? A gente tem que se perguntar, porque você sai de casa e o mundo não é seu, você não é o umbigo do mundo, né? Então, Jesus quer, há 2024 anos ele nos convida para brilhar a nossa luz, ou seja, aquilo que eu aprendo, eu divido, aquilo que eu posso auxiliar, eu vou auxiliar, de boa vontade, sem esperar nada em troca, porque a gente sabe, quando a pessoa está ali meio que na escuridão, no seu sofrimento, não vê saída, não enxerga a luz no final do túnel, né? Poxa vida, o que eu posso fazer, né? Por aquela pessoa, não adianta eu chegar e convidar para ir para minha casa espírita e falar coisas maravilhosas que ela nem conhece, né? Porque eu estou semeando errado ali, né? Aproveitando, eu queria até lembrar disso, a parábola do semeador tem tudo a ver com o Brilha a Vossa Luz, né? A parábola do semeador que todo mundo conhece. Você está falando aí da parábola do semeador, eu comecei a lembrar dos talentos também. Sim, nossa, sim. Tudo tem a ver, né? Tudo tem a ver. Então, no fundo, as mensagens todas era para isso, né? Para você continuar a história, né? Multiplicando, né? Então, na parábola do semeador, a semente é a palavra. A semente é a palavra, aquilo que nós aprendemos, né? Porque com os estudos, não só no espiritismo, em qualquer religião que prega o bem, que tem seus estudos, não é? Tem seus ensinamentos, como nós, já que estamos na oficina espírita da família, sigamos na nossa. A doutrina espírita ela é maravilhosa porque ela nos mostra que muitas vezes você ouve uma palestra. Nossa, que coisa bonita! Mas aquilo não semeia dentro de você, né? Porque você ouviu, você achou bacana, mas você não entendeu metade do que foi falado, né? Porque você está muito fechado ainda. E antes de mais nada, nós temos que fazer a nossa parte. Eu preciso de ajuda. Eu estou aqui hoje porque eu preciso de ajuda na nossa casa espírita. Então, se eu preciso, eu tenho que abrir meu coração, a minha mente, né, me conectar, deixar entrar esses ensinamentos. Jesus dizia, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, né? Porque se você não ouvir, não vai brotar. E às vezes a gente ouve e aqueles espíritos que não são do bem, percebe a sua energia, e eles fazem algumas coisas, tirando aquilo até da sua cabeça, né? Eles fazem acontecer certas situações, certas sensações que a pessoa sente, e ela, de repente, até para de pensar naquelas boas palavras que ela ouviu. Então, nós temos que estar atentos para isso, né? Outra coisa é assim, a luz, ela simboliza o conhecimento, né?
Kardec nos mostrou que o primeiro ensinamento é amar ao próximo como a si mesmo, ou seja, você precisa se amar, se conhecer, porque senão você não tem como ajudar, não é? A transformação começa em nós. Então, nós precisamos ter esse cuidado. E o segundo, e não mais importante, é instruí-vos. Nós temos que nos instruir, compreender. Como assim? Eu frequento o trabalho, sou da equipe de trabalho tal, mas eu não conheço a doutrina. E a doutrina, ela baixa aquele véu da ignorância, não é? E do nosso passado, que a gente vem das famílias católicas, de famílias de outras religiões, não é? A maioria vem, nem todos são católicos desde que nasceram, né? E aí se depara com essa doutrina que não exige nada de você, a não ser que você faça o bem, que você ame ao próximo, que você pratique a caridade, né? E caridade, não só a caridade da doação de bens materiais, que é muito importante, quem pode doar remédio, quem pode doar alimento, quem pode doar a roupa, nossa, isso é muito importante, mas aquela que vai fortalecer a moral do outro, que vai levantar aquele caído, é essa que Jesus tanto espera de todos nós, né? Às vezes as pessoas pensam assim, tá comendo do lixo da rua, ela está indo embora para algum lugar, um restaurante, a padaria, ela se sensibilizou, mas só da paisagem, né? Ela pode comprar um sanduichinho, nem que seja pão com manteiga e um café quentinho, e dar para aquela pessoa, né? Essa semana eu li uma historinha do Chico, que ele, como sempre, sábado e domingo, ele saía com os amigos andando pelas ruas, visitando os irmãos que não podiam sair de casa, né, pelas suas doenças, pelas suas dificuldades. E eles estão andando numa calçada, o Chico não surpreendia ninguém, mas ele saía do meio, atravessava a rua e ia falar com alguém. Nesse dia ele saiu, atravessou e foi falar com um mendigo, mas assim, muito sujo, você vê as roupas já bem rasgadinhas, e o Chico foi, encostou na parede, ele estava sentado numa escada e ficou assim, minutos longos, mais de 15 minutos conversando. Voltou, se despediu com um abraço e volta com os amigos. Eles começaram a andar, mas estavam doidos de curiosidade. Querendo saber, Chico, né? Que tanto que você conversou com aquele irmão, e aí o Chico falou assim, ai gente, que coisa boa, é a última encarnação desse irmão, ele é já um espírito de luz, mas ele quis que a última encarnação fosse como um mendigo, para ele aprender e compreender como que ele vai poder auxiliar essas pessoas, né, como que ele vai poder ajudar. Ele tem um olhar sereno, ele tem compreensão da vida, e ele é uma pessoa fabulosa. E isso arrepia, né? Porque normalmente as pessoas fogem, né? A verdade é essa. Olha, são os invisíveis, né, pra gente. São os invisíveis, E aí, o medo de todo mundo, é que pode estar bêbado, ou então ele vai pedir alguma coisa, vai pedir. E aí, eu tenho um hábito, as sobrinhas de comida da minha casa, a gente embala, e quando saímos, a gente põe no porta-mala, põe garrafas de refrigerante ou de água geladinha, e a gente dá, porque eu sei que a minha família não vai comer aquela sobrinha, né? E no calor a gente tem esse hábito, encher as garrafas na minha geladeira, e quando a gente sai, a gente distribui para eles que estão na rua. Cada um tem alguma coisa para dar. Impossível que você não tenha nenhuma palavra. Exatamente, isso que eu ia falar. Mesmo que você não tenha condição material, né? Sim. Às vezes não tem, mas a palavra,
o olhar já é uma caridade. Cumprimentar. Só de você Exatamente. passar por aquela pessoa, boa noite, irmão, sabe? Nós assistimos uma palestra no Leal, foi do Davidson, Celo, que ele falou, né? Que ele falou assim, vamos dar boa noite, né? E aí todo mundo deu boa noite para todo mundo. Agora, vamos pensar no mundo e fazer aquele boa noite com vontade, porque geralmente a gente fala um boa noite, às vezes por falar, por educação. E aí eu brinco, eu falo com o Marcelo, né? Porque o Marcelo, ele é muito assim, ele chega em qualquer lugar, ele dá bom dia, boa tarde, boa noite, ele cumprimenta todo mundo na rua, a gente está passando, assim. Ele cumprimenta todo mundo, sabe? Então, aí eu falei assim, Marcelo, você, né? Você já faz isso, né? E aí a gente começou a passar e aí o Marcelo sempre fala assim, eu falei um boa noite com vontade, né? Então a gente lembra sempre do Davidson, vamos falar boa noite com vontade. Sim. Colocar vibração naquilo, né? Então muitas vezes eu vejo assim, até eu muitas vezes você passa, não sei o que e tal, mas você não está com aquilo. Então, por exemplo, de manhã quando eu saio cedinho, estão as moças varrendo a rua, eu desejo um bom dia. Né? Às vezes a pessoa até se espanta, fala assim, nossa, ninguém fala comigo. Às vezes eu vejo as pessoas de rua com um cachorrinho, eu vou brincar com o cachorrinho, eu vou mexer com o cachorrinho. Então as pessoas às vezes meio que se espantam. Eu confesso que às vezes a gente chega assim, vamos supor, num prédio, né? Tá o porteiro lá. Aí, às vezes, o porteiro está conversando com outra pessoa, o Marcelo passa, né? E o Marcelo fala alto, né? Então ele faz assim, boa tarde. Sabe? Aí, às vezes, a pessoa não consegue, nem prestou atenção e continuou. Eu falei, tá vendo? Nem te respondeu. Aí ele fala, não tem problema, eu dei boa tarde. Ele fala para mim. Aí minha cara, eu ouvi isso a vida inteira das minhas filhas. Porque eu sou assim, eu falo com todo mundo. Às vezes, nem sei quem estou falando. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aí eu falava, e tem pessoas que não respondem, mesmo vendo o que você falou, né? Então, isso acontecia muito no meu prédio, porque é um prédio grande, e a gente não vê todos todo dia. Tem pessoas que, às vezes, eu penso assim, nossa, que faz um ano que eu não vejo essa vizinha. E era assim. E aí eu dava, a pessoa não respondia, ou a Nanda, ou a Amy falava, mãe, você não aprende. Ela é mal educada. Eu falei, filha, mas eu sou educada. Então, olha, eu dou bom dia. Aí essas pessoas que não cumprimentavam passam a cumprimentar por vergonha, entendeu? Aconteceu isso com o Marcelo. Tinha uma vizinha aqui dos fundos, ela passa, ela não fala com ninguém. De cabeça baixa. 20 anos. 20 anos, 30 anos, né? Bem dizer que a gente está aqui. Agora. 20 e poucos anos, idade do Gabriel. O Marcelo sempre, bom dia, boa tarde, boa noite. Ela nem olhava. Hoje em dia, ela passa, ela é a primeira a cumprimentar. Mas isso acontece. E tem uma vizinha que eu também via muito pouco, né? Eu descendo com lixo e ela sai, voltando de ter deixado o lixo. A gente se cumprimentou, ela falou, nossa, o seu bom dia é tão gostoso. A minha vizinha de porta, quando ela percebe que eu vou abrir a porta, eu estou chegando, ela fecha tão rápido. Mas no outro dia você falou comigo, e quando eu cheguei lá em cima, eu percebi que ela estava fechando rápido, porque viu que eu estava chegando. Aí eu falei, bom dia, vizinha! Que engraçado ela contando. Desarmam, né? Eu tô aprendendo com o Marcelo. Depois de 30 e poucos anos, quase 40 anos juntos, eu tô aprendendo com ele. Mas isso é muito importante, sabe? Porque essa luz que você traz para as pessoas, né? Jesus, quando veio para eles, para nós, né? Veio para nós, sofredores, para os que eram invisíveis, como você falou, naquele tempo, para as mulheres que eram desrespeitadas, ele veio para os moribundos que eram abandonados, né? Então, ele veio para essas pessoas, para os pescadores, agricultores, os escravos que ainda existiam, né? Dentro dos palacetes, né? Então, se ele veio para isso e nós seguimos o exemplo dele, não é? O Evangelho, o Livro dos Espíritos, onde quer que você leia, ele é o modelo, mestre, guia, né, de todos nós. Então, a gente tem que seguir. E a gente começa a perceber
que essas pessoas que estavam na escuridão, sofrendo, que de repente, né, pelos tratamentos da casa, pela convivência com os trabalhadores também da casa, cantando, né, nosso coral é uma terapia, e então a maioria de nós, quando começou a cantar, é porque não tinha dinheiro para pagar psicólogo. Mas eu garanto isso para você, porque quando nós nos encontramos todo domingo para ensaiar, é uma alegria, terapia, tanto né? riso, todo mundo bota para fora os problemas da semana, entre uma música e outra, você sai de lá levitando, né? E nós fizemos isso nessa última palestra do Bom Dia, a gente combinou de gritar, bom dia! Mas era um alerta também, como é importante, né? Naquele tempo, voltando para o Brilha a Vossa Luz, Jairo era ele trabalhava no templo, ele era do templo onde ele julgava as pessoas, onde eles decidiam o que aconteceria com determinadas pessoas, e ele era um dos perseguidores de Jesus. E aí Jairo aparece no meio quando Jesus fazia o evangelho na casa do Simão Pedro, toda noite, né, vem esse homem desesperado com aquela túnica rica deles, aquela coisa toda, se ajoelha aos pés de Jesus e implora para que Jesus fosse à casa dele salvar a filha que ia morrer. Jesus larga tudo e sai caminhando com ele para a casa dele e salva a filha, né? Mas era um exemplo que ele queria dar. Não importa de onde venha, são nossos irmãos, porque essa atitude que fez com que ele saísse com ele e deixasse todo mundo para trás, você imagina entre eles, os apóstolos, o que não falaram. Nós somos apedrejados, eles nos prendem, eles nos... Como que Jesus vai à casa desse homem? E aí acontece isso. Depois, na outra situação, muitas situações, mas aí vem aquela situação da mulher que teve hemorragia a vida toda, presa dentro de casa, fraquinha, assim, definhando, e não tinha nada que ajudasse. De tanto ouvir falar daquele homem iluminado, ela amanheceu sabendo que ele ia passar, ela pegou forças de onde ela tinha, sem falar, pedir para ninguém, ela foi atrás dele, mas era uma multidão, e ela sabia que não ia conseguir falar com ele, ela estica o braço e passa a mão na roupa dele, né? Ele para de andar, para todo mundo, e ele pergunta, quem tocou a minha veste? Quem tocou a minha veste? Todo e os apóstolos, ninguém, Senhor, ninguém. Aí ela se ajoelha. Como que vai fazer, né? Saber quem foi que tocou? Ela se ajoelha na frente dela e diz, fui eu, Senhor. E aí ele olha e diz, muito bem, minha filha, tua fé te salvou. Então, o Brilha a Vossa Luz tem a ver com a fé, sabe? A fé que movimenta todas as montanhas que nós criamos ao nosso redor. A fé nos ajuda, né? Ela também nos ajuda a tirar de perto de nós a escuridão. É muito importante. Então, a doutrina, dentro da doutrina, Jesus fala do Consolador prometido, né? Então, se é o Consolador prometido, porque até entre nós, trabalhadores da seara de Jesus, existem sofredores, não é? Se nós estudamos, ouvimos tantas coisas, sabemos que a fé, a oração, as vibrações de todos, os tratamentos vão nos fortalecer. Ele não disse que nós não passaríamos por dores e sofrimentos. Ao contrário, né? Ele disse que haveria sempre uma palavra de conforto, uma palavra de alguém, a ajuda dos irmãos, você nunca estaria só.
E nós temos o nosso anjo protetor, nosso anjo guardião, que vem com a gente quando nascemos e que vai embora até a casa do nosso pai, que sabe de tudo, que nos respeita, né, quanto às nossas escolhas. Recebemos o livre-arbítrio, porque ele espera que a gente encontre sempre a porta estreita. É difícil, numa dificuldade desesperadora você vai naquilo que é mais fácil, mas graças a Deus você se arrepende e volta, né? Então ele deu tudo isso para nós. E às vezes a gente esquece. A dor é tão grande que a gente não enxerga, não é? Mas a gente precisa ter alguém que brilhe do nosso lado, que brilhe, que solte uma faísquinha para que eu preste atenção no que está acontecendo, né? Eu li muitas histórias para falar essa palestra. Numa delas, fala da história de uma mãe que a filha era muito doentinha, ela tinha uma doença mental que a fazia... Ai, será que caiu a Márcia, Celo? Eu espero que não. Vamos aguardar aqui, né? Que de repente ela volta. Eu vou tirar aqui. Bom, ela vai voltar, gente. Eu espero que ela volte. Então, eu vou fazer o seguinte: enquanto a Márcia volta, porque caiu aqui o link dela, eu vou mandar abraços aqui para o Paulo, que está aqui conosco. A Marluce também está aqui com a gente. A Ana está aqui também. Boa tarde, Ana. A Rosana também conosco. Olha a Mazé aí, Celo, também. Beijo, Mazé. Beijo grande. Ó, formato diferente hoje, Mazé. Hoje a gente está aqui com a nossa amiga Márcia Loyola. Caiu aqui, mas eu vou até passar aqui um recadinho para ela entrar novamente no link, né? Para ela poder voltar, retornar, porque internet é assim, né? Cai, aí a gente não tem como fazer. Deixa eu falar aqui. Olha, passar aqui para ela. Márcia, entra novamente, entra no link novamente. Vamos ver aqui, novamente. Pronto, já mandei. Deixa eu mandar abraços aqui também para o Marcelo Santos, que está aqui conosco. Olha, o Marcelo falou, gentileza gera, atrai gentileza, né? Quando aí, você Xará. brilha a sua luz, né, Celo? Brilha a luz do outro e também você vai poder enxergar, né? Na escuridão que está, muitas vezes, você começa a enxergar um pouco mais além, não é isso? Né? Um acendendo a luz do outro, a gente enxerga mais além, né? É interessante que Jesus, né, ele ensinava esta ética para os seus seguidores, né? Ele incentivava eles a serem modelos de virtude, exemplos, como aqueles faróis que iluminam, né? Porque ele considerava, né, um mundo imerso na escuridão, que era a ignorância, o egoísmo. Então, eles, através dessa luz, iriam iluminar. Até, né, eu fui dar uma olhada, luz. Tem muitas passagens que Jesus falou de luz, muitas. Eu achei uma de João interessante. João 12, 35. Por um pouco mais de tempo, a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Então ele está dando uma mensagem, ó, vocês ainda têm tempo, né? Vamos iluminar o caminho. Né? Como que se ilumina o caminho? Através da gentileza, da bondade, do exemplo, das coisas certas. A gente tem que... aquilo que a gente aprende, a gente deve passar, né, para frente. É isso que ele está falando, principalmente quando a Márcia falou que essa luz também representa o conhecimento. E hoje em dia não tem como você falar que você não tem conhecimento, né? Porque hoje a gente tem a facilidade do conhecimento. Estou tentando aqui ver se a Márcia volta, mas está meio complicadinho. Olha, outro xará teu aqui também, o Luiz Marcelo está aqui com a gente também, né? Ó, o Paulo mandando aqui, boa tarde, tio Marcelo. Boa tarde, tio Paulo.
O Marcelo Santos está falando o seguinte: a insistência e a perseverança faz quebrar os corações endurecidos. Cada um deve fazer sua parte, independente do resultado, se não for imediato. Acho que ele colocou isso daqui quando a gente estava falando justamente sobre falar o bom dia e o outro não responder, né, Marcelo? Até aqui é a minha parte de fazer. Dali para frente é do outro. Eu não posso. Pequeno, né? Que a gente está dando, mas na Sim, vida. mas eu não posso ser. Exatamente, eu não posso ser responsável pela parte do outro. Mas pela minha eu sou. Até onde me compete ser. Né? Se o outro responde, não responde, ou em outras situações da vida, aí o problema é do outro, não meu. Quando você propõe ajuda, quando você oferece, você está fazendo a tua parte. Cabe à pessoa, muitas vezes, aceitar ou não. Como acontecia com os apóstolos aqui, né? Aí o que Jesus falava para eles? Então, se você não for bem aceito, pega a sua sandália e vai embora. Não é isso? Exatamente. Ó, a Márcia voltou. Oba, Márcia voltou. Gente, eu juro que eu estou do lado do lateador. Mas acontece, Márcia. Não sei nem se eu estou aparecendo, porque eu nem... Baixa só mais agora. Um pouquinho, põe mais um pouquinho para baixo. Peraí. Isso, agora está ótimo. Está ótimo. Vamos continuar. Lembrando de onde você parou. Vamos lá. Uma mãe que tinha uma criança, uma filhinha muito doente, tinha doença mental e muitos problemas físicos, né? E dava muito trabalho, né? Com certeza. Mas ela era sempre serena, sempre com garra, muito forte, levando a menininha para cima, para baixo, e às vezes precisava carregar no colo, né? Ela encontra com uma conhecida na rua, e aí a conhecida fala, nossa, que vida difícil, né, amiga? Aí ela falou, difícil? Não é difícil, tem muito amor aqui, né? Tem outra história de um pai que também tinha seu filho já meio que adulto, mas também ele sofria de muitos problemas e ele se batia, caía muito. Ele resolveu mandar fazer uma cinta larga que prendia um no outro, porque se acontecesse quando eles estivessem andando na rua, ou mesmo nos lugares que eles costumavam passear, não tinha o perigo do menino cair e se machucar. E quando esse pai andava com esse filho, o menino olhava para ele com um olhar muito especial. Ele não sabia falar, mas ele falava com os olhos, e o pai devolvia o olhar, sempre dizia, filho, eu te amo, né? Então, são muitos tipos de luzes, né? Jesus sabia que as suas ovelhinhas, algumas teriam muita luz, outras pouca luz, outras meio assim, fraquinha, e até aquela muito brilhante. Ele sabe disso, né? Então, ele sabe que nós um dia chegaremos lá, mas quando nós temos a consciência na doutrina, que dá isso para nós, sabe, dá assim, em detalhes, o que você precisa fazer, né, e te ajudar nas transformações, porque, na verdade, são coisas escuras que ainda existem dentro da gente mesmo, né, e a gente acha que não, mas na hora, assim, de uma provinha, você vê que você ainda tem, né, que você ainda não consegue lidar com determinadas situações, né? E você realmente se desespera. Mas, com a sabedoria infinita de Jesus, ele nos enviou esse Consolador maravilhoso, e os irmãos que estão trabalhando, não é? Nós temos pessoas maravilhosas no Brasil todo, no mundo inteiro, pessoas maravilhosas também de outras religiões, né? Mas o que interessa é que se todas essas luzinhas, mesmo que aquela ofuscante, né, que nem um fósforo, né, quando escurece tudo, fica tudo preto. No nosso tempo a gente usava a vela, né, os nossos pais tinham um monte de vela, né?
Sim. Então, mas quando acendia o fósforo, eu lembro disso de criança. Aí eu já vi a minha avó ou a minha mãe, aquilo já me Ai, deixava. acalentava, né? Você falava, ai, que bom, tô É, vendo alguma uma coisa, né? luzinha que dura só um pouquinho porque já vai apagar, né? Então, para você ver que a gente pode estar em momentos muito difíceis, mas a gente tem por onde encontrar um caminho, né? Nós temos que, não é se satisfazer, tudo bem, eu tenho que passar por isso e pronto. Não é assim. É com amor, é compreendendo que eu estou agora passando, mas eu também estou devolvendo todo esse amor que eu recebo pela essa força que eu estou tendo de passar, né? Que me mostram que não estou sozinha, mas eu estou evoluindo. É para o meu progresso. Não é simplesmente, eu não posso me lamentar, né? Tenho que aceitar. Mas não aceita, sabe? Fala da boca para fora. E quando nós passamos por grandes provas, o nosso exemplo é muito importante para tantas outras pessoas. Exato. Márcia, ontem eu estava conversando com eu posso dizer que ela é amiga, né? Porque ela está aqui na nossa casa há mais de 30 anos, né? Com a Sim, gente. Ela já passou por várias provas, por várias experiências, desde aquela mais complicada, que você tem os filhos, você tem que levar para a creche para ir poder trabalhar, até a pior, acho que de todas as provas, que é a perda de um filho, né? sim. E de um neto também, que ela já, Ah, né, já uhum. devolveu um neto, um filho, e a gente estava aqui conversando, tomando nosso cafezinho, né? Terminou todo o nosso serviço, a gente estava tomando nosso cafezinho. E eu falei isso para ela, que eu tinha comentado na quinta-feira sobre pessoas que eu tenho na minha vida como exemplo. E ela era um exemplo para mim, de Claro. pessoa com fé, uma pessoa batalhadora, uma pessoa. Então, aí foi interessante que ela falou assim: ai, eu não sabia disso, obrigada. Ela fez assim. Então, às vezes você é esse exemplo e você não está sabendo, e você não faz isso. Quando você tem a sua vida pautada na fé, você não faz para, eu quero ser exemplo das pessoas. Você simplesmente é. E isso é bom você passar isso para a pessoa, porque mostra que toda aquela experiência que ela passou não foi em vão, não foi só para proveito dela, mas também para o outro também, como exemplo, né? Sim. Então, eu acho muito importante, quando se você tiver alguém na sua vida que é um exemplo, fale para a pessoa, você é um exemplo para mim. Porque Eu acho que tenho vai dar mais alguém, força, né? Fala, eu tenho Céu. alguém que é um exemplo para mim, o É, Oscar. o Oscar O Oscar, também, né? tudo que ele passou, e algumas coisas que eu passo, a gente conversava sobre isso. Sim, sim. Então ele, até o final, ele estava ali, firme e forte, né? Também, Não tinha Oscar tempo é ruim. outro exemplo. Então ele para mim, foi um exemplo, né, de espírita, se Para assim eu todos posso nós. dizer, um exemplo de espírita, como o espírita deve ser. Na E hora da acho que aprovação, né? Na hora Na da E acho que, aprovação. como você falou, Márcia, pode acontecer com qualquer um de nós em qualquer momento da vida. Sim, Mas a gente tem esses exemplos e a gente já resgata ali, lembra, fala, opa, rápido. É. E isso, eu acho que é isso que nos ajuda no progresso. Porque você vê, puxa vida, eu passei por isso, foi doloroso, foi difícil, mas eu estou ajudando outra pessoa. Eu Sim, posso dar uma palavra e ela, por ter visto aquilo que eu também vivi, essas pessoas muito próximas que assistem, né, todos nós mais de pertinho, elas têm exemplo através de todos nós, né? E você para e pensa assim, quando nós decidimos estar prontos para trabalhar na casa espírita, né? A gente não se apronta para trabalhar. Os espíritos nos preparam, né? Ou irmãos muito queridos, como a gente falava do seu Florencio um pouco antes, nos sim, outro prepararam. exemplo.
outro exemplo, né, pra Outro gente. exemplo. Então, assim, às vezes eu me pego rindo com amigos assim mais próximos que falam assim: não está em documento nenhum, mas você foi preparada para isso, né? Você percebeu? E eu falo sim. E aí, outra coisa que eu aprendi com ele é que quando o trabalhador está pronto, o trabalho chega. Você nem precisa procurar. Vão te Exatamente. Porque procurar. se for depender da gente, a gente nunca vai procurar, né, Márcia? Não, A gente não. sempre dá uma fugidinha, né? A gente foge, É, e foge do eu tenho negócio. assim, ou assim, a gente ainda tem várias luzinhas, né? Nem todos assim já estão seguros de si em certas coisas, mas eu canso de ouvir dos nossos amigos, dos nossos companheiros do dia a dia, né? Aqueles que selecionam, não, nisso eu não quero trabalhar, eu vou trabalhar nisso. Não, isso aqui eu não quero fazer, eu vou fazer aquilo. Que são as desculpas, né? As Sim, sim, desculpas mas é porque ainda que, não está disfarçadas. preparado, né? É. Não está E preparado, assim, então e é melhor nem nem todo. começar, sabe? Mas é melhor. Depois você vai formando esse entendimento, né? Você não discute, mas a gente às vezes incentiva. Porque às vezes Assim, a pessoa não percebe que tem aquele talento, né? E aí chega alguém e fala assim: caramba, você faz isso tão bem, tarará. E aí você dá uma incentivada, né? Experimenta, se você não gostar, tudo bem, né? Mas a pessoa começa e não para mais, né? Porque tem trabalhos assim maravilhosos, aqueles onde você realmente se envolve, vocês na Alemoa. É um trabalho abençoado, você mesmo diz, hoje eu nem preciso de paz pelo trabalho de ontem. Mas é isso exatamente. mesmo, né? Porque você vê que são anjos também, que têm muita gratidão por vocês fazerem, por vocês enxergarem eles, né? Quando você Trabalhar com eles. E é assim, mais ou menos como você falou, quando você começa, às vezes você, não, não quero, não vou me envolver porque Sim, isso vai me dar trabalho, isso vai gastar meu tempo, né? sim. Você tem que estar ali, mas quando você começa, é muito difícil quem para, né? Não, não para. É Ainda muito mais difícil quando quem para. você vem a pessoa e fala assim, nossa, eu precisava tanto de um De conselho, e aí eu ouvir vim isso, aqui, você me deu o exemplo. Muito obrigada. Tem muitas pessoas assim. O trabalho que eu mais amo fazer é palestra. E aí, por conta das mudanças que ocorreram, então eu deixei de atender 8 casas espíritas que eu dava palestra. Mas não há mais como eu fazer isso. está É passando por assim, outras coisas que muitas estou vezes passando por outras coisas. é, Então, eu consigo, quando é à tarde, né? Aí, à tarde, eu vou. Então, eu fiquei com 3 casas, né? E, às vezes, eu já acho que é muito, porque eu tenho que me preparar também, né? sim, E tem todas as outras coisas por trás. Mas é o que eu mais amo fazer, como a gente está aqui agora, nós 3 conversando sobre a vida, sobre Jesus, dando exemplos, conversando com as pessoas, essas pessoas lá, aquela pontinha de alguma coisa que se passou até nessa semana, de repente clareia, né? é o que o Porque, pessoal está falando assim, aqui, viu, Márcia? ao que é? Olha, o pessoal está falando aqui Ah, mesmo sobre isso, sobre esse encontro aqui de é, nós três aqui. Boa tarde, queridos amigos e convidada, a Érica falando. Olha a Rosane aqui, pessoas incríveis da minha jornada. Olha, a muito. Vanessa também está aqui falando. Alegria em estar com vocês em mais um sábado. Que Deus abençoe. Então, essa conexão aqui está Muito dando bons importante, frutos, né? Aí o muito. Marcelo Santos também está falando que foi uma aula de doutrina, essas lições nos enchem de fé e coragem. Então, isso Sim, que é gostoso, né? A Marcela até claro. falou que nós somos um casal top aqui. Ah, Roseli e Marcelo, E casal são, né? top. Olha só. Mas essa daí, ó, essa daí ela puxou muito saco. Ah, então tá.
Ai, deixa eu ver aqui, olha, o Rafael também desejando uma boa tarde para a gente, a Rosane falando que o programa está muito bom, boa tarde aqui também da Vera Maracini, a Maria José está falando o seguinte, perfeito, meu querido, eu penso e ajo exatamente assim, falo com todos, brinco, sorrio muito e sou feliz assim. Também. Ah, eu adoro quando o pessoal começa a falar aqui com a gente, Isso é participando. muito bom. Eu fico muito feliz. Olha aqui, Marcelo, a fé é a bateria que deixa, sustenta as nossas luzes acesas. Ai, gostei. A fé que é a bateria. Eu estava querendo saber o que sustenta a nossa luz, Da Marcelo. onde vem essa força, né? Onde Antes vem? antes era a vela, agora é a luz do celular. Agora a luz do celular. É, Então que é a aí fé. é a fé, que remete também sobre a parábola da candeia, né? A Então a candeia, gente não tudo. se refere à nossa luz em aparecer. Não é a Não, luz da pessoa, porque a pessoa vai aparecer, que fique bem claro para quem não entende ainda, né? É a luz que nós podemos fazer acender na outra pessoa. É clarear o caminho para outra pessoa, né? De você saber que tem 1000 pessoas num lugar, mas você atingiu o coração de uma que necessitava te ouvir, né? Isso eu acho que tem tudo a ver com brilha a vossa luz, né? Não é que a gente busque ficar brilhando, não é isso, não é nada pessoal, pelo contrário, é para a humanidade, é para todos aqueles que cruzam o nosso caminho, onde Deus nos plantou. Né? Fui plantada em tal lugar agora, mas é um lugar muito difícil, as pessoas reclamam, uma fala da outra e tá. mas é Mas lá que você tem que estar. e aí você já tem esse conhecimento. Se você sabe disso, seja a luzinha daquele lugar, né? Então você vai lá, cumprimente a todos, porque isso é um fato, né? Para os nossos filhos que são mais jovens, para eles, nosso tempo foi meio que diferente. E a gente era meio que trabalhado assim, vai estudar e vai trabalhar, não é? E com eles as coisas são diferentes. Então, quando eles chegam num novo trabalho, mas a atmosfera, lutaram para ter aquele trabalho, só que a atmosfera do lugar, as pessoas com quem ele passa a conviver é tão ruim, é um baixo astral, um falando mal do outro, falando mal do chefe, falando, né? Então eu digo assim, mas cadê a sua luz? O que você vai fazer para mudar? Você Eles vai não deixar sabem, mas você apagada? já sabe. Então faz alguma coisa, você consegue, né? Então é um bilhetinho que você deixa na mesa daquele que está muito triste, se sentindo para baixo por causa dos outros, sabe? Então tem muitas formas, tem De muitas formas. É acender. o abraço bem dado, O né? bom Aquele abraço dia com vontade na hora que você chega. com energia, entendeu? Por mais que muitas vezes você chega falando um bom dia no seu trabalho, tem gente que vai falar assim, quer se mostrar. Bom dia só se for para ele. Que não importa, não Isso. importa. Não entra naquela vibração. Não, Continua com a luz exatamente. acesa. E Olha, lute para mudar. é isso mesmo. A Marlúcia que está com a gente, ela, né, falou a verdade. Marcelo Oscar foi um exemplo para mim também. Soube passar pelas provações da melhor maneira, sempre positivo e de bem com a vida. Com Nossa, certeza. Concordo. com certeza. Marlúcia é uma parceirinha. A Marlúcia também é um exemplo, né? A De ter Marlúcia é um exemplo. continuado, trabalhando, estando Ela e a ali com o Tatá. coral, né? Também, A gente também. sabe o quanto foi difícil, né? Eu Mas ele imagino. queria que ela continuasse. Eu me Então, ela coloco, continua. eu me coloco E às aí, vezes não no deixou lugar a dela. gente na mão, porque a gente ia morrer de saudade de ter o coral, de poder trabalhar. Quantas pessoas agradecem quando termina essas apresentações do coral?
Nós tivemos que parar de ir nas casas de repouso por conta da Covid, né? Então não abriu ainda, mas agora algumas já estão pedindo para que a gente volte a cantar. A alegria daquelas pessoas, sabe? Que às vezes é terapia, gente. os senhorzinhos tiravam a gente para dançar, as senhorinhas dançavam entre elas. Então, assim, a gente sabia que enchia o coração deles de alegria, né? Quem não precisa disso? Todos precisam do amor, da alegria, não é? E agora, né, Márcia, que a gente está aí nessa transição, né? E nesse período, né, de transição planetária, né, à medida que a Terra ela vai avançando das trevas para a luz, o nosso papel se torna ainda mais crucial, né? É muita responsabilidade de cada um de nós implantar, acender essa luz para procurar que essa transição não seja tão traumática, né? Sim, muitas coisas vão acontecer, a gente sabe disso, estão nos livros da codificação, até a gente também já teve alguma coisa conversando sobre isso. E aí, sabemos que esses malvadões, os perversos, os terríveis, os primitivos, já não vão mais reencarnar no nosso planeta. Mas ainda vai ter muito chão e muitos acidentes, onde muitas pessoas vão desencarnar em conjunto, né? Já está escrito assim. Então, o que nós temos a fazer também, eu li um livro maravilhoso, que eu não sou seu Florencio, eu não sei título, não vou lembrar agora, mas que mostra o poder da casa espírita. Aos nossos olhos, nós não vemos, mas cada casa espírita é como se fosse um farol para os navios no mar. Então, quando nós estamos lá, principalmente naquele dia lotado da segunda-feira, em todos os momentos que nós estamos em trabalho, essa luz durante a noite, ela é muito forte, muito grande, porque auxilia os espíritos do bem que estão ali trabalhando, não só pela nossa casa, mas nas casas daquelas outras pessoas, socorrendo outras casas espíritas. E a nossa casa, ela é iluminada para mostrar que ali tem ectoplasma. É aqui que vocês podem vir, venham, né? Isso. Então, imagine a nossa casa sendo um farol. Olha a espiritualidade agindo naquela casa. Crescemos, o trabalho cresceu, não é? E olha só, quanto mais gente, mais trabalhador, mais luz a casa vai tendo, né? Porque vai juntando essas luzes, né? Então, são aquelas pessoas, assim, que quase não brilhavam, nem sabiam que tinha brilho, né? Mas se vê naquele universo de amor, de caridade, somos seres humanos, temos nossas falhas, falhamos muitas vezes, mas isso não pode tirar nossa energia, não pode fazer com que a gente pare, que a gente estacione. Não, a gente entende que aprendemos mais com os erros, não é? Sim. Então pode acontecer de nós falharmos em algum momento, mas o importante é reconhecer, não é? E não repetir. O bom quando você participa de um grupo, seja ele de qualquer religião, mas você participando, um está fortalecendo o outro. Essa é a importância da religião na nossa vida, né? Porque nós ainda não somos capazes de caminhar sozinhos. Então, a gente precisa um do outro. E a religião, ela fornece isso, né? E a nossa casa, gente, quem não conhece, vá. Porque você, desde a hora que você entra, você já... As pessoas falam, né, que eu acho que o que mais chama atenção no Leal, Maria da Luz, é o acolhimento, né? O acolhimento, o acolhimento. Por isso nós temos que ter o cuidado quando recebemos e conversamos, não é? E aí isso vem se modificando a cada ano. E se parar para prestar atenção,
nós estamos realizando, fazendo parte, que somos instrumentos, né? Fazendo parte de um trabalho maravilhoso, que nós não podemos estacionar. Nós temos que buscar formas de continuar, de refazer aquilo que não deu certo. Nada do que se faz, mesmo não tendo o esperado, sendo esperado pelos grupos e tal, não é em vão. Porque ali nós aprendemos, bom, então isso foi bom, vamos aproveitar, agora a gente... E os trabalhos espirituais, eles vão se modificando sozinhos, de vez em quando a gente, no final das reuniões, a gente conversa e diz assim, nossa, como está diferente agora, né? Aí eu falei, mas isso é o progresso do trabalhador também. Aí a espiritualidade vai aproveitando as ideias também e vai nos fortalecendo, não é? E é isso. Vai tendo as responsabilidades, vai acendendo mais a sua luz, mais trabalho vai chegando para todos, né? Para casa, para todos, para continuar nessa evolução. Que é muito importante. Isso já nos fortalece para continuar o trabalho. Essa é a nossa missão, né? Acender e deixar a luz acesa. Sim. Aqui não tem esse negócio de economizar energia, né, Márcia? Não tem. É energia solar e luar. Isso daí não tem esse negócio de apaga a luz porque está gastando muito. Não, a gente pode deixar acesa direto. E direto. É para deixar. E a gente tem que, a cada dia, lembrar, né? Que cada dia é um novo dia. Então, se ontem deu tudo errado, amanhã eu vou acordar, é um novo dia. O que deu tudo errado hoje, não preciso passar por isso amanhã. A gente pede o auxílio, ora, se fortalece e começa diferente, né? Então, nós temos muitos caminhos dentro da doutrina espírita que nos mostram que nós temos, sim, possibilidade de terminar com aquela dor, aquele sofrimento, que nada, em momento algum, nós estamos sozinhos, estamos sempre amparados, né? Seja sempre pela espiritualidade, mas a espiritualidade muitas vezes utiliza a criatura para auxiliar outra criatura, e a gente não enxerga, né? Você pede, fazendo uma prece e tal, e você está esperando acontecer alguma coisa. Coisas, né? A gente fica esperando grandes coisas. Não, e às vezes alguém que está ali, passando por você, ele te dá a dica, mas você está tão esperando por alguma coisa, né? Que você nem percebe. Olha, mas ele já me deu a dica, né? Tipo, eu estou me afogando, eu estou pedindo socorro. Estou falando com Deus para ele me mandar um anjo, um socorro. Ah, ele me manda bombeiro. Ele me mandou bombeiro. Ele me manda um tronco de árvore. Que negócio é esse? Eu pedi um anjo, né? Porque a gente tem essa mania, né? De achar o que a gente acha que é o melhor. Sim. Não é assim. E nós nos sentimos muito pequenos, a verdade é essa. Às vezes a gente não se sente ainda tão grande, a gente não sabe o nosso tamanho, mas nós somos filhos de Deus. Então, nós somos filhos de um pai muito rico, né? E nós temos, sim, condições de vencer. Sempre brilhando a nossa luz para o outro brilhar também. É isso aí. Márcia, eu ficaria aqui contigo, você sabe, né? Que a gente ficaria aqui horas e horas e horas, mas temos que fazer um café pelo Face, no Leal, num bate-papo com outras pessoas. Não seria maravilhoso? Seria maravilhoso. Eu já falei uma vez. Café Maria da Luz. Eu falei para ela assim: se quiser, a gente vai lá fazer um café assim, um bate-papo. Já pensou numa quinta-feira à tarde? Olha, que delícia! Aí só para quem for na quinta-feira à tarde. Sim, mas as meninas da quinta-feira à tarde, elas são umas luzinhas de louco. Eu adoro ir na quinta tarde. Elas são carinhosas, amigas, elas são pau para toda obra, elas são uma doçura. Porque na segunda é muita gente para a gente fazer um café, né? Não dá tempo. Não nem dá, tem como.
Quinta-feira à tarde, depois a gente fazer um café assim, Seria um muito bate-papo bom. desse, muito Ó, um bom. projeto para o ano que vem. Quem sabe, Quem né? sabe? Olha, Ó, Márcia, eu falou acho que... falou em café, chama a Rosiane. Oba! Rosiane tá lá. Ó, Rosiane E a a Marluce, internet bebe todas. aqui. Bebe todas? Olha aqui, a Rosiane já falou, ó, vem, cafezinho fluidificado, o Marcelo Santos aqui, a Marluce já se... Opa, A ficaria com Marluce vocês ama no café. A Rosiane aqui, opa, café no Maria da Luz, adoro. Já tá prometendo, agora vai ter Tá que prometendo. colocar na agenda para ano que vem. Márcia, eu queria perguntar o seguinte, como eu Pois falei que não. talvez a nossa conversa aqui, você não ia falar nada do que você já falou nas outras palestras, né? Acredito que não. Falando alguma coisa que você acha que deveria ter falado e eu não deixei você falar, Márcia? Nada. Porque o que nós falamos, a gente falou bem da essência, né? Então, embora eu não tenha falado o que os livros dizem, que é muito importante, mas os exemplos, eles falam mais que os livros, não é? Porque são exemplos que nós vivemos. E eu acho que as pessoas que assistem o programa, elas querem isso, um sentido, muitas vezes, para alguma coisa que elas não estão encontrando, né? E os livros são maravilhosos e eu devoro livros e digo para todo mundo, nós temos que ter o conhecimento, disso a gente não pode deixar. Aqueles que têm dificuldade, quando pegam um livro, dormem em cima do livro, hoje tem os audiolivros, né? Então, audiolivro é maravilhoso, porque o que você estiver fazendo, você está ouvindo, e é muito bom, e a gente quer ficar ouvindo para ver o final da história. Então, tudo aquilo que nós aprendemos, além de brilharmos a luz do outro, nós fazemos com que a nossa luz se fortaleça através do entendimento sobre Deus, Jesus e a doutrina espírita. Nós precisamos compreender de onde viemos, para onde vamos, o que viemos para fazer, qual é a nossa missão, sabe? Todos nós temos uma missão aqui na Terra, uma ou mais. A gente acha que tem que ser aquela missão assim, tipo Madre Teresa de Calcutá, não. Dulce, Chico. Gente, não estamos ainda nesse ponto. Não, nesse patamar. É pequenininha, né? É de vela ainda. Então, a nossa missão é só acender para o outro que está do nosso lado, sabe aquele próximo que está do nosso lado? Poder caminhar. Essa é a nossa missão, né? A ideia é essa, é caminharmos juntos, né? Estamos juntos e um belo dia o meu companheiro tropeça. Eu estou aqui para sustentar e dar a mão. Esse tema, quando eu pensei, é para isso, né? Para que tire aquela coisa assim, que brilha a vossa luz, eu preciso ser brilhante. Eu preciso ser perfeito. E não é nada disso. É auxiliar e, assim, iluminar o outro, que nem o fósforo, pode ser uma luzinha rápida, mas o outro se ergue, né? Essa é a questão. Sempre. Muito obrigada. E eu acho eu acho que esse café vai ter que sair, porque já estão prometendo bolo de fubá com goiabada aqui. Oba! Então tem que sair. Ano que vem, amigas, ano que vem. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Amei esse programa, só gente do bem. Esse trio mora no meu coração, vocês também. A Rosiane falando que adora também os audiolivros, né? Que ela aprende muito. Muito bom mesmo. Olha, Márcia, muito obrigada. Obrigada a vocês dois, meus amados. Amei fazer esse trio pela primeira vez. Está convidada para participar quando você quiser, puder, é só falar quando que vai ter de novo. A gente, olha... Muito obrigada. Tá bom? Muito obrigada. Que Deus abençoe todos nós e a todos os nossos amigos que estão assistindo, né? Que tenha servido para alguma coisa, para fortalecer, né? Com certeza. Porque todos temos a luz, Então, muito obrigada pelo acolhimento. Tudo de bom.
Obrigada. Eu quero pedir para o Marcelo, então, tirar a sua ararinha da Tá bom. felicidade. E para o pessoal aqui, como hoje é dia de convidado, a gente tira uma ararinha para todo mundo, porque senão a gente fica aqui muito tempo, né? E o convidado tem as coisas Tá para bom. fazer. Então, Tá Marcelo, bom. primeiro tira a ararinha da Márcia. Vamos lá? Dedique-se a saber mais sobre você mesmo, sobre Deus e os outros, e o porquê de ter que progredir, amar e ser feliz. A compreensão lhe será grande amiga. Tudo a ver com o que você falou. Muito obrigada. A ararinha Amém. veio só para fechar. Com chave de ouro. De ouro. É dizendo assim para mim, continua. Continua, está no caminho certo. Sua missão está certa. Continua com a luz acesa. Agora, Marcelo, para os nossos amigos que estão hoje aqui, aqueles que vão ouvir durante a semana, no ano que vem, no próximo ano e assim por diante. Qual é a ararinha? A consciência tranquila é a sua base para trabalhar com ordem, ouvir com atenção, falar com proveito e ser pessoa alegre. Aí, muito bem essa ararinha. Brilha nossa luz com alegria. Brilha com muita alegria. Alegria, 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 com energia. E energia. Muito obrigada, gente. Ó, a Vanessa está pedindo ararinha, mas Vanessa, hoje a ararinha foi geral, porque senão não dá tempo para a gente tirar. Mas semana que vem tem ararinha para cada um de vocês, tá bom? Fiquem Beijo, com Deus. Amores. Bom Pra final de semana. Para quem é de sábado até sábado, para quem é de terça até terça-feira. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.